Em parte do Nordeste brasileiro, a vida das populações presentes nas paisagens rurais do semiárido pode receber algumas, ou muitas gotas de fé. É a experiência de Santa Luzia. Na cidade e principalmente no campo, as tradições cristãs associadas à santa levam a proximidade com o dia 12 de dezembro a ser um momento de introspecção, de festas e também de esperança. A noite anterior ao dia 13 é a mais aguardada. 6 punhados de sal, colocados lado a lado, representando meses do ano seguinte, ficam expostos ao sereno. A manhã seguinte pode indicar a alegria de ano chuvoso para tornar a caatinga ainda mais viva ou uma apreensão, que também acompanha as já calejadas mãos e vivências pelos sofrimentos da seca. Hi boys, hi girls, Raianes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo tranquilo e sossegado e que vocês estejam prontas e prontos para este item do Enem 2022, que começa nos dizendo o seguinte: espera resignado o dia 13 daquele mês, porque em tal data o Zansa Avoenga lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência. É a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento, em linha, 6 pedrinhas de sal, que representam, em ordem sucessiva da esquerda para a direita, os 6 meses vindouros, de janeiro a junho. Ao alvorecer de 13, observa-as. Se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira apenas se deliu, transmudada em aljôfar límpido, é certa a chuva em janeiro. Se a segunda, em fevereiro. Se a maioria, ou todas, é inevitável o inverno benfazejo. Esta experiência é belíssima. No experimento descrito, a relação com a paisagem e com a religiosidade permite que o sertanejo seja o quê? Em primeiro lugar, pela introdução que vocês viram, essa experiência traduzida não só numa devoção a Santa Luzia, mas também no contato com os elementos naturais, fruto de muita observação, de muita experiência. Isso aqui se liga, na verdade, com um bioma que cobre uma parte da região nordeste do Brasil, a Caatinga. Aliás, quando se fala em Caatinga, não podemos falar apenas em uma fisionomia apenas de vegetação. Do mesmo modo que em outros biomas, onde nós percebemos, como um vizinho cerrado, você tem Campo Limpo, Campo Sujo, Campo Cerrado, Cerradinho, Cerradão, a Caatinga também tem formações diversas, de áreas nas quais as matas são mais fechadas, até áreas de brejas, com uma maior diversidade de formas, folhas mais verdes devido à presença de água. Então, a Caatinga, na verdade, corresponde a um mosaico de diferentes ecossistemas que vão cobrir uma área de mais ou menos 10% do Brasil, uns 850 mil quilômetros quadrados. Portanto, um bioma que não só é genuinamente brasileiro, está totalmente inserido no território brasileiro, mas possui toda essa diversidade. Até porque esse bioma não cobre apenas partes da região Nordeste, abrangendo estados como Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Piauí, mas também o norte de Minas Gerais. Tanto é que, geoeconomicamente, em função de questões ligadas ao meio natural, parte do estado de Minas Gerais fica definido em termos de regiões geoeconômicas como Nordeste e não como o Centro-Sul. Além disso, é importante que a gente destaque que a necessidade de saber o período de chuvas, ou melhor, antever, segundo esse experimento, tem muito a ver com as condições climáticas da Caatinga. Se esse bioma está inserido basicamente no semiárido, então isso nos leva a uma necessidade de analisar o clima. Então, por exemplo, quando a gente observa as condições do clima semiárido em um climograma ou pluviograma como esse, que na verdade é um tipo de gráfico, um tipo de histograma que mostra dados de chuva e temperatura, sendo as barras representantes da chuva e as linhas representantes das temperaturas, o que a gente consegue perceber? Que, de um modo geral, se eu pegar uma cidade como Euclides da Cunha, lá na Bahia, já que eu estou lendo, acabei de ler um trecho do livro Os Sertões, a gente percebe que as quantidades de chuva durante o ano, considerando a média histórica,
elas não conseguem ser muito maiores, por exemplo, do que 500 milímetros ao ano. Se você tem valores menores que 800 milímetros, isso já é suficiente para que se possa caracterizar o clima local do ponto de vista da distribuição das chuvas como semiárido. Até porque a gente percebe que de janeiro a abril até existe um período de maior chuva, mas quando a gente vai olhar para o período entre agosto e novembro, esse volume de chuvas diminui, levando a uma estiagem prolongada. Então, além de a chuva não ser muito volumosa em comparação com outras regiões do Brasil, ela fica concentrada em alguns meses, levando a longos períodos de estiagem. E existe uma outra condição, que é a do clima megatérmico. Ou seja, quando eu estou falando de um clima megatérmico, significa que as temperaturas médias medidas em todos os meses do ano, elas ficam iguais ou superiores a uns 20 graus Celsius. E a gente percebe pelo gráfico que as condições de temperatura estão acima dessa média. Ou seja, esses dois elementos, pluviosidade abaixo de 800 milímetros ao ano e temperaturas megatérmicas, ou seja, superiores a 20 graus de média em todos os meses, já são suficientes para que você consiga identificar um clima semiárido. Um clima que fez com que a Caatinga recebesse adaptações para conseguir se desenvolver nesse tipo de ambiente. E tem outro detalhe também ainda associado ao clima, porque partes da Caatinga e partes do semiárido brasileiro estão próximos à convergência do ar em larga escala. Próximo à linha do Equador, por exemplo, existe a zona de convergência intertropical, que é quando o ar em larga escala, as massas de ar associadas e as correntes, elas circulam da latitude 30 em direção ao Equador, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então, essa zona de convergência, ela fica ali concentrada na região do Equador, até mais ou menos uns 5 graus de latitude, para norte ou para sul. E dependendo das condições de macroescala, ou seja, das condições que estão associadas, por exemplo, aos movimentos periódicos da Terra, essa zona de convergência pode se deslocar de tempos em tempos, um pouquinho mais para o sul, um pouquinho mais para o norte, dependendo de eventos como, por exemplo, as oscilações de El Niño e Laninha. Então isso faz com que, por exemplo, quando essa zona de convergência se desloque um pouquinho mais para o sul, essa convergência que traz bastante umidade, que concentra bastante umidade, possa trazer um cenário favorável para que as chuvas fiquem um pouco mais volumosas. E, portanto, isso pode até contribuir com invernos com uma maior pluviosidade, com maior fertilidade para as populações que vivem nessas regiões. E também nós temos os chamados complexos convectivos de mesoescala, que na verdade tem a ver com essas influências da zona de convergência, mas também da circulação oceânica, a circulação atlântica, que quando traz as chuvas, quando traz um volume de umidade maior, a sotavento, ela pode trazer para além da zona da mata, cada vez mais para o interior, ventos carregados com umidade. Então, são interferências que podem fazer com que a ocorrência de chuvas seja maior sobre uma região como o semiárido. A gente até poderia destacar também, em alguns momentos, a atuação da massa equatorial continental, que se forma no interior da Amazônia e que, quando ganha força, pode espalhar chuva, pode espalhar umidade para regiões muito vastas, inclusive para partes do Nordeste brasileiro. Então, são fatores importantes que, obviamente, eles não são destacados aqui na questão, até porque, quando a gente fala dessa relação da paisagem com a religiosidade, obviamente que aqui os parâmetros são outros e tem muito a ver com a observação sistemática da natureza. Algo que nós, seres mortais do século XXI, na maioria não temos tempo de fazer porque estamos envolvidos com outras coisas, outras loucuras do século XXI, por exemplo, os meios eletrônicos. Então, isso nos impede de observar em larga escala, em longo período, alguns fenômenos que se repetem. E, tradicionalmente, para quem, por exemplo, vive do campo, para quem precisa de condições adequadas, isso é muito importante. Ou seja, quando a gente analisa o experimento descrito e essa relação com a paisagem, a gente pode chegar apenas à alternativa D, uma relação que tem a ver com que o sertanejo seja íntimo à Caatinga, porque interpretou condições ambientais. A gente não pode falar da letra A, por exemplo, que diz de uma afeição à devoção ao aceitar destinos sacralizados, porque essa aceitação, simplesmente por aceitar, ela não leva em conta as observações que foram feitas para se chegar a esse resultado. Do mesmo jeito que em ciência fazemos observações sistemáticas, quando se fala, por exemplo, aqui em clima, e claro,
essa observação, digamos, sacralizada, a própria observação é importante. E ela não está embencada na letra A. A letra B fala de acostumado à pobreza ao admitir acasos naturais. Aqui nem falamos em acasos. Embora não seja algo científico, a gente tem aqui uma observação se ser feita que possa permitir essa percepção de que existem períodos em que as chuvas são maiores ou menores, né? Então, até chegar a esses punhados de sal, muita observação foi feita. E a letra B não contempla isso. Nem a letra C, que fala habituado ao solo, ao conhecer terrenos cultiváveis. Na verdade, aqui a preocupação é com a umidade, com as chuvas, que vão permitir essa situação, esse cenário de uma maior fertilidade. E a C não contempla isso. E nem a letra E, próximo à vegetação, ao identificar espécies arbustivas. A preocupação aqui é justamente com o sal e os impactos que essa disposição dos grãos de sal podem trazer depois de uma observação. Ou seja, só mesmo a letra D para essa questão, para esse item do Enem. Perceberam como que, a partir de um pequeno trecho de um livro e das observações sistemáticas que o conhecimento que não é científico traz, podem também nos trazer dados importantíssimos que podem contribuir, inclusive, com a ciência? Então, esse era o objetivo da questão. Analisar do ponto de vista científico, porque é uma prova, é o Enem, mas também, obviamente, fazer essa reflexão a respeito da importância do conhecimento popular, do conhecimento tradicional, que também tem as suas maneiras de sistematizar e de observar certos fenômenos. Tá certo? Eu espero que vocês tenham curtido essa resolução e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Abraços a todos e a todas e até mais!